Capítulo 12. Acordei alarmada, arfando, buscando ar, e olhei ao meu redor, absorvendo as paredes de pedra, o chão de madeira, a colcha pesada que ainda me cobria e a camisa masculina que eu usava como camisola. Não fora um sonho. Eu realmente estava aqui. Olhei de relance para o tapete no chão ao meu lado, vazio, com as cobertas da noite passada dobradas e devolvidas à parte de cima do baú. Cadem-se fora. Houve uma tempestade na noite passada, com ventos como eu nunca tinha ouvido antes, pedacinhos soltos da cidade batendo repetidamente nas paredes. Achei que nunca conseguiria dormir, mas então, quando isso aconteceu, devo ter tido um sono pesado, atraída para o interior de sonhos com infinitas jornadas por uma savana, perdida na grama que acenava bem acima de minha cabeça, e tropeçando em Pauline, que estava de joelhos, rezando por mim. Então eu estava mais uma vez de volta a Terraven, com Berdi me trazendo tigelas de caldo quente, esfregando a minha testa, sussurrando. Veja as encrencas em que você se mete, mas então seu rosto se transformou no da minha mãe e ela se aproximou de mim, seu hálito quente na minha bochecha. Você é um soldado agora, Lia, um soldado no exército do seu pai. Eu achava que havia me sentado, relaxada, acordada, mas então a bela e doce Greta, com uma coroa dourada de tranças circundando sua cabeça, veio caminhando na minha direção. Seus olhos estavam inexpressivos, sem visão, e sangue escorria de seu nariz. Ela estava tentando dizer o nome Walter, mas nenhum som saía de sua garganta porque uma flecha a atravessava. Contudo, na verdade, foi o último sonho que me despertou. Era dificilmente um sonho, apenas um lampejo de cor, um indício de movimento, uma sensação que eu não conseguia bem ao certo captar. Havia um céu amplo e frio, um cavalo e Raf. Eu vi a lateral do rosto dele, uma maçã de sua face, seus cabelos sendo soprados ao vento, mas eu sabia que ele estava partindo. Raf estava indo para casa. Deveria ter sido um conforto, no entanto, em vez disso, parecia uma perda terrível. Eu não estava com ele. Ele estava partindo sem mim. Fiquei lá, deitada, arfando, imaginando se seria apenas a previsão do comissário que me assombrava. O emissário tem uma chance melhor de estar vivo no fim do mês do que você. Joguei a colcha para trás e dei um pulo para fora da cama, inalando profundamente, tentando erguer o peso no meu peito. Olhei ao redor do aposento. Eu não tinha ouvido quando Caden saiu, mas nem mesmo o havia ouvido na noite em que ele viera para me matar na minha cabana enquanto eu dormia. Silêncio era sua força, ao passo que era minha fraqueza. Cruzei o quarto até a porta e tentei abri-la, mas estava trancada. Fui até a janela e empurrei-a, abrindo a persiana. Fui atingida por uma rajada de ar gelado e senti calafrio subindo pelos meus braços. Havia uma cidade, reluzente e gotejante, disposta diante de mim, de um cru e fumacento cor-de-rosa em sua luz de antes da alvorada. Esta era a venda. O monstro estava apenas acordando, com sua macia barriga vazia começando a rugir e a revirar. Um cavalo, preso a uma carroça, que estava sendo conduzido por uma silhueta com um manto, trotava descendo por uma rua estreita abaixo de mim. Bem ao longe no caminho, uma mulher varria uma passagem, a água borrifando o chão logo abaixo. Silhuetas contraídas e sombrias agitavam-se nas sombras. A luz fraca espalhava-se pelas beiradas de baluartes, afundava em construções de ameias, vazava por muralhas escamosas e vielas sulcadas e lamacentas, uma relutância em seu lento rastejar. Ouvi uma batida suave e me virei. Era tão fraca que eu não sabia ao certo de onde vinha. Da porta ou de algum lugar lá fora abaixo de mim? Mais uma suave batida. E então eu ouvi uma chave raspando na fechadura. A porta foi aberta com facilidade, uns poucos centímetros, as dobradiças enferrujadas gemendo. Mais uma gentil batida. Apanhei uma das espadas de treino de madeira, apoiando-me na parede, e a ergui, pronta para atacar se fosse necessário. Entre, falei. A porta foi aberta com tudo. Era um dos meninos que eu tinha visto na noite passada empurrando as carretas para dentro do saguão do Sanctum. Seus cabelos loiros estavam cortados em blocos desiguais bem curtos, e seus grandes olhos castanhos ficaram mais arregalados quando ele viu a espada de madeira na minha mão. Senhorita? Eu só trouxe suas botas. Com cautela, ele as ergueu, como se estivesse com medo de alarmar-me. Abaixei a espada. Sinto muito. Eu não pretendia. A senhorita não tem que se explicar. É bom estar preparada. Eu poderia ser um daqueles homens monstros passando pela porta.
Ele deu risadinhas. Mas essa espadinha aí não teria conseguido derrubar nem mesmo a bunda deles. Sorri. Não, imagino que não. Você é um dos meninos da noite passada, não? Daqueles que traziam as carretas para dentro. Ele olhou para baixo, e o vermelho espalhou-se por suas bochechas. Eu não sou um menino, senhorita. Sou uma. Fiquei sem fôlego ao perceber o meu erro. Uma menina. É claro, falei, tentando encontrar uma maneira de dispersar o embaraço dela. Eu acabei de acordar. Ainda não limpei bem o sono dos olhos. Ela esticou a mão para cima e esfregou seus cabelos desiguais e curtos. Não, são os cabelos bichados. Não se pode trabalhar no Sanctum se a gente tem piolhos, e não sou muito boa com uma faca. Ela era magra como um salgueiro, certamente não tinha mais do que 12 anos de idade e nenhuma feminilidade ainda havia florescido em seu corpo. Sua camisa e sua calça eram do mesmo marrom insípido das roupas do restante dos meninos. Mas um dia vou deixar crescer meus cabelos até ficarem realmente longos como os seus, tão bonitos e trançados como os seus. Ela alternou o peso de seu corpo de um pé para o outro, esfregando seus braços esqueléticos. Qual é o seu nome? Perguntei. Aster. Aster, repeti. O mesmo nome do poderoso anjo da destruição. No entanto, ela parecia mais um anjo perdido com asas mal tosadas. Fiquei ouvindo a avaliação distorcida da menina sobre o anjo Aster, que claramente não era o que os textos sagrados morrigueses revelavam. Meu papai me disse que a mamãe me deu o nome de um anjo logo antes de seu último suspiro. Ele disse que ela sorriu plenamente, um último reluzir, e então me chamou de Aster. Foi esse o anjo que mostrou à venda o caminho pelos portões até a cidade. O anjo da salvação, disse ela. Foi isso que, de repente, a menina endireitou-se, cerrando os lábios em uma linha firme. Fui avisada para não ficar de tagarelice. Desculpe-me, senhorita. Aqui estão suas botas. Ela deu um passo à frente com formalidade, colocou os calçados no chão à minha frente e depois deu um passo enrijecido para trás. De onde eu venho, Aster, trocar umas palavrinhas não é tagarelice. É a coisa educada e amigável a ser feita. Espero que você venha tagarelar comigo todos os dias. Ela abriu um largo sorriso e deslizou a mão pela cabeça de novo, constrangida. Olhei para as minhas botas, limpas e com os cadarços bem amarrados. Como foi que você as encontrou? Perguntei a ela. Fiquei satisfeita ao ver que o silêncio também não era o ponto forte de Aster. Nós tínhamos alguma coisa em comum. Ela me disse que as conseguiu com Eben. Ele as pegou logo antes de serem enviadas para o mercado. Minhas roupas já eram, mas ele roubou as botas da pilha e limpou-as para mim. Ele seria chicoteado se alguém descobrisse, mas Eben era bom em ser arguto, e Aster me jurou que eu não precisava me preocupar com isso. No que diz respeito a essas botas, elas se levantaram e saíram andando sozinhas. Você será chicoteada por trazê-las para mim? Perguntei. Ela baixou o olhar, com um tom róseo tingindo suas bochechas novamente. Não sou tão valente assim, senhorita. Desculpe-me. Eu trouxe as botas por ordens do assassino. Ajoelhei-me de forma que eu ficasse com meus olhos na altura dos dela. Se você insiste que eu a chame de Aster, então insisto que você me chame de Lia. É um encurtamento do nome Geselia. Você pode fazer isso, Aster? Ela assentiu. E então, pela primeira vez, notei o anel no polegar dela, tão solto que a menina tinha que segurar a mão cerrada em punho para não o perder. Era o anel de um pomposo guarda morriguês. Ela o havia tomado das carretas. Ela me viu com o olhar fixo no anel e começou a tagarelar. Foi minha escolha, explicou-me ela. Eu não vou ficar com ele. Vou vendê-lo no mercado, mas só pela virada da noite eu queria sentir seu ouro e sua maciez na minha pele. Esfreguei essa pedra vermelha a noite toda, fazendo pedidos. O que você quer dizer com isso, Aster, de sua escolha? O comissário sempre dá aos empurradores de carretas o direito da primeira escolha dos espólios. Os governadores fazem suas escolhas depois de vocês? Ela assentiu. O conselho inteiro escolhe depois de nós. O comissário certifica-se disso. Meu papai ficará feliz pela minha escolha. Os lordes dos quadrantes, eles amam anéis.
Isso pode fazer com que consigamos um saco inteiro de grãos, e o papai consegue fazê-lo durar um mês. Fiquei ouvindo a forma como ela falava do comisar, mais como se ele fosse um benfeitor do que um tirano. Você disse sempre. Há muitas carretas sendo trazidas para dentro do Sanctum. Não, disse ela. Costumavam ser apenas mercadorias de caravanas de mercadores de meses em meses, mas agora há os prêmios da guerra. Nós tivemos 6 cargas nesse mês, mas essa foi a maior. As outras foram apenas 3 ou 4 carretas cheias. Prêmios de guerra. As patrulhas estavam sendo assassinadas. Pequenas companhias de homens estavam fazendo suas jornadas em direção à morte sem a menor ideia de que o jogo havia mudado. Eles não estavam mais perseguindo uns poucos bárbaros para mandá-los de volta para trás de suas fronteiras. Estavam sendo caçados por brigadas organizadas. Para quê? Para dar anéis a criados? Não, havia alguma outra coisa em relação a isso. Algo importante o bastante para que um assassino fosse enviado para me matar. Falei algo errado, senhorita? Voltei a olhar para Aster, ainda me sentindo tola. Ela mordeu o lábio, decididamente esperando pela minha resposta. Fomos subitamente alarmadas por uma voz. A porta está totalmente aberta. Quanto tempo leva para deixar aqui um par de botas? Nem eu, nem ela ouvimos a aproximação de Caden. Ele estava em pé, parado na entrada da porta, com um olhar austero voltado para Aster. Não muito, disse ela, arfante. Acabei de chegar aqui. É verdade. Eu não estava tagarelando. Ela passou apertando-se por ele, preocupada como um rato perseguido por um gato, e ouvimos o eco de suas passadas enquanto ela descia apressadamente o corredor. Caden sorriu. Você assustou a menina. Tinha que ser assim tão austero, falei. Ele ergueu as sobrancelhas e baixou o olhar para minha mão. Não sou eu que estou segurando uma espada. Ele fechou a porta atrás de si e cruzou o aposento, colocando um frasco e um cesto em cima de um dos baús. Eu trouxe um pouco de comida para você, para que não tenha que comer no saguão. Coma e vista-se, então nós iremos. O comissário está nos esperando. Vista-se? Com o quê? Ele olhou para o vestido de saco embolado no chão. Não, falei. Vou vestir a camisa que estou trajando agora e uma calça sua. Vou conversar com ele, Lia, juro, mas, por ora, simplesmente faça o que eu. Ele disse que eu tinha que fazer por merecer luxos como roupas, mas não me disse como. Vou lutar com você por elas. Acenei com a espada, fazendo círculos no chão, provocando-o. Ele balançou a cabeça em negativa. Não, Lia. Isso não é um brinquedo. Você só vai acabar se machucando. Coloque a espada de lado. Ele falava comigo como se eu fosse Aster, uma criança que não tinha o menor entendimento das consequências. Não, pior ainda, como se eu fosse um membro da realeza que não tinha noção de coisa alguma. O tom dele era superior e desdenhoso e soava mais vendano do que nunca. O calor eriçava os pelos das minhas têmporas. Já girei um pedaço de pau antes, falei. O que mais há para se saber? Franzi os lábios e olhei para a espada com os olhos arregalados de espanto. Este é o punho da espada, certo? Perguntei, tocando na madeira em forma de cruz. Brinquei com espadas como estas com meus irmãos quando eu era criança. Voltei meu olhar para ele de novo, com o maxilar cerrado. Está com medo? Ele abriu um largo sorriso. Eu tentei avisar você. Ele esticou a mão para pegar a outra espada que estava apoiada na parede, e lancei-me para frente, golpeando com força sua canela. O que você está fazendo? Gritou ele, contorcendo o rosto. Ele ficou pulando em uma perna só enquanto segurava o membro machucado. Nós não começamos ainda. Sim, nós começamos, sim. Você começou isso meses atrás, falei, e girei a espada de novo, acertando a mesma perna, de lado. Ele segurou a outra espada e estirou-a para se defender, mancando, obviamente sentindo dor. Você não pode simplesmente... Deixe-me explicar uma coisa a você, Caden, falei, andando em círculo em volta dele, que seguia pelos arredores mancando, tentando me manter em vista. Se esta fosse uma espada de verdade, você já estaria sangrando. Você desmaiaria, isso se até mesmo conseguisse ficar em pé,
porque meu segundo golpe teria cortado os músculos e os tendões de sua panturrilha e teria aberto veias vitais. Tudo o que eu teria que fazer seria continuar fazendo com que você se mexesse, e seu coração faria o resto, bombeando o sangue para fora até que você caísse em colapso, o que aconteceria agorinha. Ele se encolheu de dor, segurando a canela e, ao mesmo tempo, mantendo sua espada em prontidão para bloquear outros golpes. Maldição, Lia. Veja, Kaden, talvez eu tenha mentido. Talvez eu não fosse apenas uma criança quando usei uma dessas pela última vez e talvez não fosse apenas por brincadeira. Pode ser que meus irmãos tenham me ensinado a lutar sujo, a ganhar vantagem. Talvez eles tenham me ensinado a entender minhas fraquezas e meus pontos fortes. Sei que posso não ter o alcance nem o poder puro de alguém como você, mas posso facilmente derrotá-lo de outras formas. E parece que já fiz isso. Ainda não. Ele se lançou para a frente, avançando com golpes rápidos que consegui bloquear até que ele me colocou contra a parede. Ele agarrou meu braço que segurava a espada e prendeu-o, depois se inclinou para junto de mim, sem fôlego. E agora eu tenho a vantagem. Ele baixou o olhar para mim, suas respirações vindo mais vagarosamente e mais profundas. Não, falei. Você teria perdido sangue demais a essa altura, já estaria morto. Ele passou os olhos pelo meu rosto, pelos meus lábios, com sua respiração quente na minha bochecha. Não é bem assim, sussurrou ele. Eu vou vestir sua camisa e sua calça ou não? Uma respiração sibilada escapou por entre os dentes dele. Kaden soltou meu braço e foi mancando até a cadeira no canto do quarto. Eu não atingi você com tanta força assim, falei. Não. Ele se sentou e puxou para cima a perna de sua calça. Logo acima de sua bota, um calombo do tamanho de um ovo já inchava. Ajoelhei-me e olhei para aquilo. Estava bem feio. Eu o havia atingido com mais força do que tinha pensado. Kaden, eu balancei a cabeça em negativa, procurando por palavras para me explicar. Ele soltou um suspiro. Você provou seu ponto. Eu ainda não sabia ao certo se ele havia entendido porque eu estava com raiva ou porque eu o tinha atacado. Não era só por causa das roupas. Kaden, eu estou aprisionada em uma cidade com milhares de pessoas que odeiam tudo em relação a quem sou. O comissário degradou-me na frente de todo o seu conselho na noite passada. A única coisa que não consigo suportar é o mesmo escárnio vindo de você. Não aprendeu nada em relação a mim ainda? Sim, membros da realeza sabem fazer coisas além de contar nossos 12 dedos dos pés. Você é tudo que tenho aqui. É meu único aliado. Ele estreitou os olhos ao ouvir a palavra aliado. E quanto ao Raf? O que tem ele? Ele é um cúmplice inconluiu com um príncipe que provavelmente gostaria de me ver morta mais do que todo mundo. Príncipe este que está traindo o meu reino ao propor acordos com vocês em benefício próprio. O que quer que eu pudesse ter pensado que havia se passado entre nós é exatamente isso. Passado. Ele foi uma distração infeliz para mim também e certamente não é um aliado. Para mim ele não é nada além de uma feia verruga no meu bom senso. Kaden analisou meu rosto e, por fim, abriu um largo sorriso. E seu bom senso tinha uma mira decididamente aguçada. Voltei a olhar para o calombo que crescia na canela dele. Existe algum depósito de gelo no Sanctum? Ele soltou uma bufada. Aqui não é a taverna da Berdi, Lia. Ele foi mancando até o baú e remexeu o conteúdo dele, puxando dali uma calça e um largo cinto de couro. Isso deve servir por hora, disse, e então os jogou em cima da cama. Como medida de precaução, peguei o vestido de saco do chão, abri a janela coberta por persianas e joguei-o fora. Jabavé, grunhi, depois de fazer isso. Esfreguei as mãos com determinação e virei-me de volta para ele. Pelo menos uma questão estava resolvida, eu nunca mais usaria o vestido de espinhos. Espiei dentro do cesto que ele havia trazido. O que é tão importante assim para que o comissário nos queira ver tão cedo? Perguntei a ele, enquanto começava a comer os pãezinhos e o queijo. A lembrança de execuções públicas em Morrigan veio à tona. Elas sempre tinham acontecido logo depois da alvorada. E se o comissário não tivesse acreditado na história de Raf no fim das contas? Ele está de partida para verificar como estão as coisas na província de Balvood, ao norte. O governador não apareceu, o que quer dizer que está, provavelmente, morto, foi a resposta de Kaden. Todavia, o comissário tem algumas questões aqui a serem resolvidas antes de ir.
De partida. As palavras soavam como música aos meus ouvidos. A melhor notícia que eu ouvi em meses. Embora eu realmente me preocupasse com que questões eram essas que precisavam ser resolvidas. Terminei de comer e Caden saiu dos aposentos enquanto eu terminava de me vestir. Notei novamente o estilhaçante grito das dobradiças quando ele abriu a porta e me perguntei como eu tinha sido capaz de continuar dormindo com esse barulho quando ele saiu mais cedo. Era boa a sensação de calçar as minhas botas de novo, limpas. Com meias limpas também. Eu abençoaria Eben por esta noite quando entoasse minhas memórias sagradas. Eu as dizia todas as noites agora, quase como se eu as estivesse proferindo no lugar de Pauline, como se ela estivesse comigo e nós estivéssemos em nosso caminho até Terraven, prestes a começarmos uma grande aventura, em vez de eu estar sozinha no fim desta. Caminhamos até a praça da ala do conselho. Mais uma vez passamos por um labirinto de corredores, pátios abertos e trilhas estreitas sem janelas com uma lanterna mal iluminando o caminho até a próxima. Caden me disse que o Sanctum era cheio de passagens abandonadas e esquecidas depois de séculos sendo construídas e reconstruídas, algumas com becos sem saída e quedas mortais, de modo que eu deveria ficar perto dele. Muitas das muralhas contavam histórias de suas ruínas. Os escombros empilhados às vezes apresentavam um ato de idolatria macabra, como um braço esculpido ou uma cabeça parcialmente visível de pedra, fitando, inexpressiva, para fora da muralha como um prisioneiro imortal, ou um pedaço de bloco de mármore entalhado com uma nota de outra época, as letras escorrendo como se fossem lágrimas. Mas eram apenas pedras, como as outras, remodeladas para formarem a cidade, um recurso disponível, como Caden havia se referido a elas. Ainda assim, enquanto entrávamos em uma outra passagem parcamente iluminada, senti algo e parei, fingindo ajustar o cadarço da minha bota. Pressionei as costas contra a parede. Uma batida. Um aviso. Um sussurro. Será que eu estava simplesmente sendo assombrada por um corredor aterrorizante? Geselia, você está aqui. Parei abruptamente, quase perdendo o equilíbrio. Vamos em frente? Perguntou-me Caden. O tamborilar desapareceu, mas o ar estava frio em seu caminho. Olhei ao redor. Apenas os ruídos de novos movimentos preenchiam a passagem. Sim, assombrada, isso foi tudo. Caden continuava seguindo adiante pela passagem, e eu o acompanhava. Ele estava em seu habitat, isso era certo, tão confortável caminhando por esta estranha cidade quanto eu estava desorientada. O quão estranha deve ter sido Terraven para ele. E, ainda assim, não foi. Ele havia se adaptado com facilidade. Seu morriguês era impecável, e ele havia se sentado, relaxado, lá na taverna, pedindo uma cerveja ali como se aquele fosse um segundo lar para ele. Seria por isso que Caden achava que eu conseguiria simplesmente entrar nessa vida como se a minha antiga vida nunca tivesse existido? Eu não era um camaleão como ele, que conseguia tornar-se uma pessoa nova apenas ao cruzar uma fronteira. Nós subimos por um serpeante lance de escadas e saímos em uma praça quadrada similar àquela na qual havíamos chegado ontem, mas é claro que ela não era quadrada. Nada em venda. Era. No lado mais afastado dela, eu podia ver estábulos com cavalos sendo conduzidos para dentro e para fora por soldados. Frangos soltos arranhavam o chão e pavoneavam-se, suas penas farfalhando enquanto pulavam para evitar os cavalos. 2 porcos de engorda malhados fuçavam em um chiqueiro perto de nós, e corvos com o dobro do tamanho de qualquer corvo em Morrigan guinchavam de seus poleiros altos em uma torre que dava para a praça. Avistei o comissário ao longe, guiando alguns vagões que estavam passando pelos portões como se ele fosse um sentinela. Para o líder de um reino, ele parecia viver com as mãos na massa. Não vi Raf, o que me trouxe um pouco de alívio inquieto. Pelo menos ele não estava aqui com uma corda em volta do pescoço, mas isso também não significava que estaria a salvo. Onde será que eles o haviam colocado? Tudo o que eu sabia era que ele estava em algum lugar perto dos aposentos do comissário, em uma sala segura, que poderia não passar de uma cela bárbara. Conforme nos aproximávamos, os guardas, os governadores e os ratas viram o comissário parar e voltar-se na nossa direção. Eles se viraram também. Senti o peso do escrutínio do comissário. Ele passou os olhos pela minha pessoa e por minhas novas vestimentas. Quando paramos à margem da multidão, ele veio andando a passos lentos para me inspecionar de um modo mais crítico. Talvez eu não tenha sido claro na noite passada. Certos luxos, como roupas e sapatos, você tem que fazer por merecê-los.
Ela fez por merecê-los, disse Caden, quase cortando as palavras do comisar. Seguiu-se um momento relativamente longo de silêncio, e então o comisar jogou a cabeça para trás e deu uma risada. Os outros fizeram o mesmo, caindo em ruidosas gargalhadas, e um dos governadores deu um soco no ombro de Caden. Minhas bochechas ardiam. Eu queria dar um chute na outra canela de Caden, mas sua explicação manteve as botas nos meus pés. Tais como soldados em uma taverna, os governadores desfrutavam seu grosseiro entretenimento. Surpreendente, disse o comisar, bem baixinho, desferindo a mim um questionador olhar de relance. Talvez membros da realeza tenham alguma utilidade no fim das contas. Calanta aproximou-se, seguida de 4 soldados que traziam cavalos. Reconheci os cavalos ravianos morrigueses, mais espólios do massacre. São estes? Foi a pergunta do comisar. O pior do lote, respondeu Calanta. Vivos, porém machucados. As feridas deles estão cheias de pus. Levem-nos até o lorde do quadrante de Velt para que sejam mortos, ele ordenou. Certifique-se de que ele distribua a carne de forma justa. E certifique-se também de que eles saibam que este é um presente do Sanctum. Vi que os cavalos estavam machucados, mas as feridas eram talhos que poderiam ser limpos e nas quais um cirurgião poderia colocar um curativo, não eram feridas mortais. O comisar dispensou Calanta e foi andando até os vagões, acenando para que o conselho o seguisse, mas viu o único e pálido olho dela demorar-se nele, a hesitação ali enquanto ela mesma se virava para sair. Desejando-o? Ele? Olhei para o comisar. Como Gwyneth diria, ele era bem agradável aos olhos, e havia algo inegavelmente magnético em relação à sua presença. Ele exalava poder. Seus modos eram calculados e demandavam respeito. Mas desejo? Não. Talvez fosse alguma outra coisa o que vi no olhar de relance dela. Os condutores dos vagões estavam ocupados soltando encerados, e o comisar falava com um homem que carregava um livro de registros. Ele era um camarada magro e desmazelado, e parecia estranhamente familiar. Ele conversou baixinho com o comisar, mantendo seus sussurros longe dos ouvidos dos governadores. Dei um passo para trás dos outros, espiando através das costas da Irmandade do Sanctum, analisando-o. O que foi? Sussurrou Caden. Nada, respondi, e provavelmente era nada mesmo. Os condutores jogaram os encerados para trás e um som oco e nauseante atingiu meu peito. Engradados. Antes mesmo de o comisar espiar em um dos engradados abertos, eu sabia o que havia ali. Ele puxou a palha para o lado, sacando garrafas deles e entregando-as aos governadores. Foi, então, andando até Caden. E não posso me esquecer do assassino, posso? Aproveite, meu irmão. E virou-se para olhar para mim. Por que está tão pálida, princesa? Você não gosta da safra de vinho de seus próprios vinhedos? Posso garantir a você que os governadores adoram. Era o reverenciado vinho canjovês dos vinhedos morrigueses. Aparentemente, ataques em caravanas mercadoras era algo que estava dentre os muitos talentos do comisar. Era dessa forma que ele garantia sua posição. Procurando para seu conselho luxos que somente ele parecia conseguir, garrafas de vinho caro pelas quais os reinos inferiores pagavam grandes somas, presentes de espólios de guerra para criados, carne fresca doada para os famintos. Mas barriga cheia era barriga cheia. Como eu poderia argumentar com isso? E meu próprio pai dava presentes para seu gabinete, embora ele não assaltasse caravanas para obtê-los. Quantos condutores morrigueses haviam morrido nas mãos de assaltantes para que o comisar pudesse mimar seus governadores? O que mais eles haviam roubado e quem haviam matado para conseguir isso? A lista de mortes parecia crescer cada vez mais. Ele deu rédeas largas para que o conselho revirasse os outros engradados nos vagões remanescentes e para que dividissem a carga entre si, e depois voltou andando até nós. Ele jogou uma bolsinha para Caden, que retiniu quando caiu na palma da mão dele. Leve-a até o Geendra e compre umas roupas adequadas para ela. Olhei com ares de suspeita para o comisar, cujas sobrancelhas foram erguidas com inocência, e ele tirou seus longos cachos escuros da frente do rosto com as mãos. Ele parecia um menino de 17 anos em vez de um homem de quase 30. Um dragão de muitas faces. E quão bem ele as usava. Não se preocupe, princesa, disse o comisar. É apenas um presente meu para você. Então por que isso criou um buraco ácido no meu estômago?
Por que a reviravolta de um vestido feito de saco para um presente na forma de roupas novas? Ele sempre parecia estar um passo à frente de mim, sabendo exatamente como me desequilibrar. Presentes sempre vinham com um preço. Um soldado trouxe a alcomizar seu cavalo enquanto um esquadrão inteiro esperava por ele no portão. Ele tomou as rédeas, fez suas despedidas e depois acrescentou: Caden, você é o mantenedor na minha ausência. Caminhe comigo até o portão. Tenho algumas coisas a lhe dizer. Fiquei observando-os enquanto se afastavam, o comisar com o braço jogado por cima do ombro de Caden, suas cabeças assentindo, conspirando. Um calafrio assustador passou por mim como se eu estivesse vendo fantasmas. Eles poderiam ser meus próprios irmãos, Rega e Bryn, caminhando pelos corredores de Cívica, confidenciando um segredo. A pequena cunha que eu havia plantado já estava desaparecendo. Eles tinham uma história juntos. Lealdade. O comisar chamava-o de irmão, como se eles realmente o fossem. Eu sabia, até mesmo minutos atrás, quando chamara Caden de aliado, que ele não o era, não enquanto Venda viesse em primeiro lugar.